Nisso a Beatriz Criança vai para um local que se chama a Montanha do Destino, que seria as montanhas mais altas de fantasia, fica num lugar gelado. Mas não necessariamente a Montanha do Destino que a Beatriz Criança está procurando. Tem um ser que inclusive se chama o Velho da Montanha Errante. A Montanha Errante é um lugar que sempre aparece num lugar diferente de fantasia. Tipo, ele amanhece num lugar diferente e quando no dia seguinte ele vai para outro lugar. Tem um filme que chama Krull, que é K-R-U-L-L, que é um filme antigo pra caramba, que fala sobre um herói que tem que salvar uma princesa que foi raptada por um ser transdimensional e cada dia o palácio dele aparece num lugar diferente. Não fica diferente disso. Esse velho, ele mora num castelo e o castelo dele cada hora tá num lugar diferente de fantasia. Por acaso desse dia, essa montanha errante estava em cima da Montanha do Destino. Então ela vai até essa Montanha do Destino, ela aparece bem em frente à Montanha Errante, que é o castelo do velho. E ela sai da liteira, sai desse local que ela estava, né? Ela pede para os servos parar ali, ela desce ali e vai andando pela neve até essa porta. Essa porta não, desculpa, até esse castelo. No castelo surge uma escada para ela subir, como se fosse sobrenatural. Surge uma escada. Em cada andar, desculpa, em cada degrau tem letras. Então, e vai dizendo para ela que para ela não subir, para ela não ir até ali, porque se ela fosse seria o fim da história sem fim. Se ela continuasse esse caminho. Quando ela está chegando nos últimos degraus, ele está avisando: se você vir, vai ser o fim da história sem fim. Mas mesmo assim ela continua. Aí ele fala: como você veio, bem-vindo. O Velho da Montanha Errante te dá boas-vindas. Ele abre a porta. E assim, o castelo ele é assim, ele é como se fosse um castelo antigo, mas em volta, assim, no meio dele, como se tivesse um ovo gigante. Aí abre a porta, ela entra. Dentro desse castelo, ela dá de cara com um salão. E assim, no meio do salão tem um livro, que é o mesmo, é um livro assim, eu não falei a descrição do livro, mas é um livro de capa de cobre, que é o mesmo livro que o Bastian está segurando, um livro capa de cobre com o símbolo do Ouroboro, escrito História Sem Fim, certo? E por trás do livro tem um homem que é um velho, barbudo, ele usa uma túnica, né, azul, um capuz azul, então você não conseguia ver todo o rosto dele, você via mais a barba branca dele. As letras brilhavam, que davam então, você conseguia ver o velho porque as letras brilhavam. E ela começa a conversar com o velho, né? Mas toda a resposta que o velho dá para ela, ele não movimenta a boca. Ele é como se ela ouve a voz, mas ele não ouve o movimento da boca dele. E também, mas a voz como se estivesse em todo o ambiente, e como se tivesse uma pena escrevendo o livro, ou como se o livro estivesse sendo escrito assim, de maneira sobrenatural. E ela pergunta: tudo que acontece é escrito aqui? Ela: sim, tudo que acontece aqui, tudo que acontece é escrito no livro da História Sem Fim, e permanece assim de maneira imutável. Ela fala: você me deixou entrar ali. Eu te deixei entrar, mas não foi eu que deixei entrar. Desculpa, ele fala: não sou eu que deixei você entrar. O seu poder fez você entrar. Mas agora você não tem mais poder aqui dentro. Então aqui vai ser seu túmulo, porque a História Sem Fim chegou ao fim. Ela fala: não, tem uma saída. Ela fala: você sabe o que eu quero fazer? Ele fala: eu sei o que você quer fazer. Ele pergunta: você quer colocar tudo na mão do filho de homem? Tem certeza? Ela: eu tenho certeza. Ele fala: você tem que respeitar as fronteiras que você também pertence. Você tem que participar também dessas fronteiras. Você tem que aceitar essas fronteiras. A História Sem Fim chegou no fim. Não, eu não aceito isso. Então eu quero que você agora conte a história tudo de novo. Ele não quer, não. Isso é um preço muito alto que você pede. Ele fala pra ela. Ela fala: não, você vai contar a história, você vai começar a contar a história tudo de novo. Aí nisso o velho, ele abre tudo de novo as páginas e começa a contar a História Sem Fim. A História Sem Fim começa justamente onde Bastian entrou na loja do Coriander, vendo aquele escrito ao contrário, que eu falei pra você já que a história começa ali. Pra vocês, né? Falei pra vocês já que a história começa ali. Quando Bastian entra naquela história, que ele como uma Alice entra no País do Espelho, ali começa a História Sem Fim. Toda a história começa ali. Ele conta toda a história até onde está aquele momento. Depois ele começa tudo de novo. E tudo de novo. Então o que acontece? Como se fosse um loop.
Ele abre um loop no espaço-tempo. Inclusive o espaço-tempo do mundo humano. Bastian começa a viver tudo de novo. Ele está vivendo tudo, ele está vivenciando tudo de novo. Então Bastian se sente preso num ciclo sem fim. Até Bastian tomar a coragem e gritar o nome da Imperatriz Criança. E nisso ele para, ele entende e ele grita, filha da Lua, que é o nome que ele escolheu para ela, filha da Lua. Aí nesse momento, então, é como se fosse parece um grito muito alto, o ovo racha e tudo fica escuro. Então, Bastian acorda, como eu posso dizer, numa escuridão aveludada. E de início ele imagina que está no espaço sideral, mas ele vê que não tem estrelas. Então só existe uma escuridão aveludada e uma escuridão acalentadora. Então ele sabe que não está no espaço, mas ele imagina que é o espaço pela falta de gravidade. Mas aí ele começa a falar, filha da Lua, você está aqui? Aí nisso ele ouve uma risada de uma menina, de uma moça que fala, eu estou aqui com você, Bastian. Aí ele fala, por que está tudo escuro? Ela fala, no começo sempre é escuro. Aí ele pergunta para ela, aí ela fala assim, ele pergunta, ele pergunta, todos eles deixaram de existir, filho da Lua? Atreio, Falcor, o velho da montanha errante. Ela, sim, todos eles deixaram de existir. Todos eles, mas todos eles vão voltar a existir com seus desejos. Ou seja, a gente vê aqui, né, o ciclo do eterno retorno, né? As maneiras, a forma cíclica da existência, né? E aí basta isso pra ela, mas não vem nada na minha cabeça. Ela fala, isso é mal. Ele fala, por quê? Porque sem seus desejos, fantasia não volta a existir. Aí ele pensa um pouco, ele fala, eu quero ver você. Aí ela dá uma risada, né, de felicidade, ele fala, por que você tá dando uma risada? Ela fala, porque você fez seu primeiro desejo. Aí ela pega na mão dela como se fosse fazer um pequeno grão de areia que brilha. E nisso ele consegue ver o rosto dela. Aí ela põe esse grão de areia na mão dele. E quando esse grão cai na mão dele, ele vira uma semente que brilha. E essa semente que brilha, ele fala pra ela, é uma semente. E depois ele pega essa semente, ele joga essa semente como se fosse em um local da escuridão, que essa semente brota e vira uma planta. De repente surge outra planta e vai crescendo e virando árvores e árvores que brilham à noite. E de repente tem uma pequena floresta que já está ultrapassando o tamanho deles, que brilham. E aí vai crescendo, logo tá mais alta do que um homem. E aí ela vira e fala pra ele, você precisa dar um nome pra ela. Porque é interessante fazer um comentário aqui. Os antigos babilônios diziam uma coisa: quando uma coisa não recebe um nome, uma criação, uma coisa que você cria não recebe um nome, é porque essa coisa, assim, ela existe, mas ainda não está pronta. Quando ela está pronta, ela precisa de um nome, porque senão ela não está pronta ainda, ela não está finalizada. Então quando a Imperatriz Criança fala, ela precisa de um nome, porque essa coisa já existe. Então a coisa, quando ela existe, ela precisa de um nome. Então ela fala, ela precisa de um nome, aí baixa e dá um nome. Prelinha Floresta Noturna. E essa floresta continua a crescer. E aí baixa, ele olha pra ela e fala, eu queria que a gente sempre ficasse assim. A Imperatriz Criança fala, sempre é apenas um momento. Ela vê que Baixa está contente, ela pega as mãos dela e coloca em torno dos olhos de Baixa e fala, por que você me fez ir até o velho da montanha errante? Por que você fez isso comigo? Você sabia o que você precisava fazer. Você sabia que você tinha que chamar Filha da Lua, seu nome, meu nome, Filha da Lua. Por que você me fez ir até o velho da montanha? Aí ele fala, porque eu tinha vergonha de você. Eu acho que eu não sou digno. Você não é digno. Ela, não sou digno, acho que eu não estava à sua altura. E ela ri, né? Ela dá uma risada. Ele fala, tá vendo? Você mesmo zomba de mim. Porque ele é um menino com perna torta e feio e gordo, né? Você ri de mim. Ela fala, Bastian, olha pra mim, nos meus olhos, no fundo dos meus olhos.
Ele olha no fundo dos olhos dela e ele se vê. Não se vê, ele se vê sim, mas ele não entende que é ele, porque ele está vendo um príncipe oriental, um rapaz príncipe oriental com um turbante na cabeça, com uma túnica de prata, uns sapatos vermelhos, um rapaz muito belo, um jovem. E ele não entende isso que é ele, depois ele entende que é ele. E quando ele entende que é ele fica impressionado e fica nesse pensamento. E quando ele acorda esse pensamento, a filha da lua, a imperatriz criança não está mais com ele. Ele começa a prestar atenção, ele põe a mão no peito, assim, ele vê que está o Aurin com ele. O Aurin está com ele. Ele olha atrás do Aurin e tem um escrito: faça quantos desejos quiser. Faça quantos desejos quiser. E ele até se repressiona, porque ele não lembra de ter visto isso no livro. Nisso, aí Bast começa a comer os frutos de Perelin, né? Que as árvores produzem frutos. Algumas produziam frutos doces, outras produziam frutos amargos, mas todos os frutos alimentavam. E Bast começa a ter um desejo. Ele começa a desejar ser forte. E o Perelin cresce muito. As árvores são praticamente enormes, 5 vezes o tamanho de um homem. E elas ficam bem próximas umas das outras. Mas o Bast, ele de repente deseja ser forte, ele fica forte. Então ele consegue dar pulos bem grandes, ele consegue abrir caminho entre a vegetação espessa. Ele começa a escalar árvores. Até que no final ele resolve escalar uma flor gigante que era maior que todas as árvores. Ele escala essa flor e ali ele vê o reino de Perelin, que vai até aonde a vista consegue alcançar. A escuridão aveludada de um lado e todas aquelas árvores brilhando do outro. Aí ele dorme ali. Então Bast dorme em cima dessa flor gigante e quando ele acorda, está começando a amanhecer. Está começando a amanhecer e de repente ele começa a sentir, como eu posso dizer... antes disso, quer dizer, ele tem um desejo, certo? Quando ele está acordando, ele tem um desejo de treinar a resiliência dele, que ele testou a força, ele é forte, mas ele quer ver quão resiliente ele é, quanto... Aí nisso, que ele tem essa vontade de treinar a resiliência, quão resistente ele é, ele, como posso dizer, começa a sentir um tremor, né, nas árvores, as plantas começam a sentir o tremor, então ele começa a pular, aí ele desce pro chão, e nesse momento o céu começa a ficar no leste vermelho, o sol começa a nascer. E quando o sol se nasce, todas as plantas todas as árvores de Perelin, elas desaparecem, elas, como se fosse, viram um pó, elas deixam de existir. Então ele está num deserto. Ele está num deserto e assim, cada duna do deserto tem uma cor. Porque uma árvore tinha certa cor, outra árvore tinha outra cor, outra árvore tinha outra cor. Então uma duna era azul, outra duna era marrom, outra duna era vermelha, outra duna era verde. Vai mudando as cores. Então ele entendeu ali que esse momento tem outra criação, ele criou outro negócio. Então ele dá o nome daquele lugar de deserto, Goab, o deserto das cores. Então ele fica andando por Goab por muito tempo, até ficar com muita sede. E ele corre pelo deserto, anda pelo deserto, ele treina, ele vê a resiliência, quão resistente ele é. Daí também começa a surgir embaixo outro desejo, o desejo de companhia. Então ele está sozinho, e então ele pega eu posso dizer, a areia de uma planta, a areia de uma duna, que eu falei errado, desculpa, areia de uma duna, ele pega a areia de uma duna de uma cor, leva até a outra duna e escreve BBB, que é o nome dele. Até de repente ele ouve um rugir bem alto de um leão. De repente um leão gigante vem em direção dele, não gigante, mas bem maior que um leão comum. Ele foge de medo. Aí depois ele pensa com ele mesmo. Primeiro ele está carregando o Aurin da Imperatriz Criança. Então nenhum ser de fantasia pode fazer mal para ele ou atacar ele. Segundo, que ele é forte. Ele lembra que ele é forte. Ele lembra que ele é resistente. Então ele volta envergonhado. Ele volta em frente desse leão. E o leão pergunta: o que significa isso que está escrito aqui? Ele fala as primeiras letras do meu nome, que é Bastian Balthazar Bux. Aí nisso ele vai, o leão, ele vê o Aurin, né? Ele fala: você suporta a minha presença por causa que você está com o Aurin, porque eu sou fogo, tenho fogo por dentro. Ele é um leão assim,
a juba dele é como se fosse assim, não é fogo, mas parece fogo. E a pelagem dele também parece de fogo, o pelo dele parece fogo. Os olhos dele são vermelhos. E aí o leão, ele fala para Bastian, vem comigo, né? Vem comigo. Aí Bastian monta nele, né? E ele se movimenta muito rápido. Ele fala antes o nome dele, Graugraman. Esse Graugraman se move muito rápido, tão rápido que as dunas, assim, como se ele tivesse, assim, se fosse um borrão nos olhos de Bastian, né? Como se, até ele chegar numa espécie de ruínas de um palácio. Aí o Graugraman leva ele para dentro das ruínas e fala: olha, eu preciso que você, que é o Bastian Balthazar Bux, eu vou falar de você. Você é o salvador de fantasia. Então eu preciso que você faça, desvende um segredo para mim, um mistério. Vai acontecer certas coisas hoje à noite e eu preciso que você desvende para mim o que significa isso, porque só o salvador de fantasia pode desvendar o segredo disso para mim. E Bastian aceita. Aí ele fala: olha, ele tá num lugar, como se fosse dizer, um salão de pedras. Ele fala lá, ele aponta para uma espécie de porta. Dentro daquela porta vai ter os alimentos para você nessa noite. Ele fala: você vai estar salvo aqui. Aí nisso, quando o sol vai se pondo, ele vai se transformando em pedra devagar. Vai se transformando em pedra até ele virar uma pedra. O Graugraman virar uma pedra. Nisso, Bastian, ele entra dentro desse salão. Essa porta que ele vai é uma espécie de uma sala em pedras, né? Porque dentro de uma caverna. E assim, lá dentro ele vai ter uma mesa com iguarias. Nessa mesa com iguarias tem um copo, uma taça, né? Uma taça com um líquido que é um líquido vermelho da cor rubi. E tem uma espécie de uma poça, como se fosse uma piscina que fica na rocha também, de uma água, só que não é água, como se fosse o líquido, é uma espécie de o dourado, o líquido é dourado. Então Bastian, ele vai, se alimenta das iguarias, né? Ele toma desse líquido cor de rubi, que dá bastante energia para ele, bastante força para ele. Depois ele se banha nessa água dourada, que parece como se fosse um pequeno vulcão, que é quente, que limpa todas as impurezas do corpo dele. Depois ele vai, se veste de novo, ele vai até essa sala e vê o Graugraman, que tá com o leão, que tá pura pedra. Nisso ele vai para fora dessas ruínas, desse palácio. Lá fora Perelin brilhava à noite, voltava cada vez renascendo, cada vez mais brilhando mais forte. Aí ele volta e, sabe, no ápice da noite, ele fica olhando o Graugraman. No ápice da noite, o leão, ele racha. Tem um barulho enorme e o leão racha. A pedra do Graugraman racha, com barulho sobrenatural. E nisso afeta Bastian, porque ele viu aquele leão com vida, pegando fogo, e de repente aquele leão era uma pedra que racha. Aí ele vai para as patas do leão e dorme ali. No dia seguinte, quando Bastian acorda, Graugraman já está, né, de volta, né, com aquele leão de fogo, né, como se fosse fogo. E ele fica impressionado com o Bastian, porque ele dormiu ali nas patas dele. E ele diz: você foi o único ser em todo o tempo que eu vivi que viveu, que chorou, que ele vê que Bastian chorou. Você chorou por mim, eu chorei por você. Você foi o único que andou nas minhas costas e chorou por mim em toda a minha existência. Aí ele pergunta: você viu o que aconteceu aqui à noite? Ele falou: Bastian, assim, eu vi o que acontecia aqui à noite. Eu quero saber o que acontece, porque toda noite eu viro pedra. Por que toda noite eu viro pedra? Como se eu morresse toda noite. Aí Bastian explica: você toda noite vira pedra para que Perelin possa nascer. Aí ele pergunta: o que é Perelin? Ele conta pro Graugraman o que é Perelin. Ele explica para o Graugraman: Perelin e você são parte do mesmo todo, porque se não existisse você, Perelin se asfixiaria em si mesma e também asfixiaria grande parte de fantasia com ela. Então, para isso não acontecer, você existe para poder
fazer Perelin deixar de existir, e para poder Perelin, quando você vira pedra, para Perelin poder renascer. Então a gente vê aqui de novo o ciclo de morte e renovação, morte e renovação, não? E Graugramã então fica contente, porque ele fala, então minha morte de cada noite tem sentido, porque minha morte significa vida. Então quando eu acordo significa vida para mim. Graugramã fala também para Bastian, eu sinto o deserto. O deserto é parte de mim. Então ele é o fogo, né? Ele é o fogo. Então onde ele existe é só deserto, só existe o deserto, porque ele apaga toda a vida ao redor. E Bastian não é apagado porque ele está usando o Aurin. Interessante esse negócio aqui, porque a gente vê, né, Graugramã, né? Ele seria então uma pedra sacrificial. Não, ele vira a pedra do sacrifício. E a gente vê aqui a taça de ouro com cor de rubi, os alimentos na caverna, né? Então interessante, a gente monta aqui a questão da morte de Cristo, né? Que seria o sangue e o corpo de Cristo, uma coisa do gênero, não? O sacrifício, o banho da piscina também remonta o batismo cristão, o fato de você sair uma nova criatura, dentro disso sai a nova vida, que é Perelin, né? Então, por Bastian ter adivinhado o ciclo da existência de Graugramã, Graugramã trouxe para ele uma espada, mas uma espada que parecia uma espada velha. E ele fala para Bastian, essa espada está comigo aqui desde quando eu existo, desde quando eu entendo a minha existência. E ela pertence, vai pertencer àquele que descobrisse o ciclo da minha existência. E como você descobriu o ciclo da minha existência, essa espada pertence a você. E quando Bastian olha a espada e ele sabe que a espada está pronta, ele dá o nome da espada. Ele fala, essa espada se chama Sikanda. E aí Bastian, a espada vai para a mão dele assim, como se fosse, porque é uma espada mágica. Então ele não precisa sacar, ela vai para a mão dele. E quando ela vai para a mão dele, ela deixa de ser uma espada enferrujada e vira quando ela sai da bainha, ela vira uma espada, como se pode dizer, ela brilha como se fosse aquele sabre de luz do Jedi do Guerra nas Estrelas. Ela brilha, e ele fala, o Graugramã fala, essa espada, ela tem as regras dela, então ela luta por si própria. Se ela for para sua mão, ela vai lutar por si própria, você não precisa lutar por ela mesma vai lutar. E nem aço, nem rocha resistem a ela. Porém, ele falou, se ela nunca for para sua mão, é porque você realmente não está ameaçado, sua vida não está ameaçada. E se você forçar para a saída dela da bainha, ele falou, você vai trazer um grande mal para você e para a fantasia. São as regras da espada Sikanda, então. Vale um comentário aqui, quando Bastian ele percebe, por exemplo, ele comenta para Graugramã, né? Por exemplo, eu não imaginei todas as flores, todas as plantas de Perelin, e elas existem. Então ele entende que existem coisas que estão além da imaginação dele. Outra coisa que ele comenta também, ele fala para Graugramã, eu não imaginei, por exemplo assim, não é que ele não imaginou, ele fala, como é que pode uma história nova? Ele falou, uma história nova que eu contei. Como é que ela pode ter história por trás dela? Como ele falou, você está aqui há quanto tempo, Graugramã? Ele falou, estou aqui por eras. Você está aqui por eras, eu criei Perelin ontem. Tipo uma noite, você mora aqui há eras. Então Perelin existe há eras. Como Perelin pode existir há eras se eu criei Perelin ontem? Graugramã chama a atenção do Bastian para uma coisa. Ele fala, é verdade, Bastian. Porém, uma história pode ser nova, mas contar a história de tempos imemoriais. Então você contou essa história ontem. Você criou Perelin ontem. Mas a história de Perelin ela é imemorial. Ela é de um tempo já muito remoto. Então sim, uma história pode ser nova e contar de tempos imemoriais. Então Bastian fica muitos dias com Graugramã, e muitas noites ele passa em Perelin. E muitas vezes ele brincava com o Graugramã no quesito de força. E uma coisa ele prestou atenção é que
A força dele era tão grande, tão forte quanto a força de Graugramã. E ele chegou num ponto de não querer ir embora mais. Mas o Graugramã falou: não, você tem que partir, você tem ainda outras coisas para fazer. Aí ele comenta atrás do Auri e diz que para mim fazer quantos desejos eu quiser, e o que eu desejar. O Graugramã fala: sim, é verdade, quantos desejos você quiser, o que você desejar. Então, não é para fazer o que lhe apetece. Não é para você fazer o que lhe apetece. Você tem que fazer os desejos. E você tem que descobrir o seu. Você tem que ir no caminho da estrada dos desejos. Você tem que continuar a sua estrada, que é a estrada dos desejos, até você descobrir o que de verdade você quer. Qual é o seu verdadeiro desejo, aquilo que você quer para a sua vida. E você não vai descobrir isso aqui comigo. Você tem que seguir o seu caminho. E para você descobrir o seu verdadeiro desejo nas estradas do desejo. E de desejo em desejo você vai descobrir aquilo que você quer para a sua vida. Mas o Bastian não quer, ele quer ficar, ele faz corpo mole. Até ele fala: como é que eu vou sair daqui se onde você existe, onde você está, só existe deserto? O tempo de eu chegar fora do deserto é muito longe. O Graugramã explica: existe um negócio que chama, em fantasia, que chama Tempo das Mil Portas. Se uma pessoa realmente deseja ir para um lugar, ela pode acessar o Tempo das Mil Portas. Basta imagina, porque a Atreio não utilizou isso. Mas Graugramã fala: só poucas pessoas têm o conhecimento do Tempo das Mil Portas. E ele, como ele é o Graugramã, né, que mora no deserto do Gabo das Cores, ele fala: eu conheço. Então, se você precisar mesmo ir embora, você imagina o Tempo das Mil Portas. Vai aparecer uma porta para você e você vai entrar no Tempo das Mil Portas. Então você precisa realmente querer ir embora. Mas Bastian não quer ir embora, então ele fica por muitos mais dias lá. Até chegar uma noite, Graugramã está dormindo, desculpa, o Graugramã é pedra, e está lá na caverna lá dentro do local lá, e ele começa a ter o desejo de companheirismo e de amizade. Não só de estar com uma companhia, mas de uma amizade. E ele pensa em Atreio. E nisso então surge uma porta. Também tem um lance, Bastian tá com o Auri, né? Surge uma porta. Que Bastian imagina então esse local vai levar no Tempo das Mil Portas. Ele entra então por essa porta, ele se despede de Graugramã e entra pela porta. E dessa porta ele fica por um tempo indeterminado, entrando e saindo de porta. Até ele ficar pensando no Atreio. Até ele começa a ver porta cor de oliva, porta com formato de como posso dizer, com uma espécie de madeira que é ligado a cor de um arco de caçador, e uma cor do manto do Atreio e tudo mais, até ele conseguir no final a sair, como eu posso dizer, numa espécie de clareira numa floresta, num templo que estava em ruínas. Vou fazer um adendo aqui rapidinho. Quando o Bastian se despede do Graugramã, o Graugramã está em formato de pedra, então ele não responde de volta, ele não ouve, é como se ele estivesse morto. Então toda vez que o Graugramã vira pedra, é como se ele estivesse morto ali. Então ele se despede daquela maneira assim. Ele está dando um adeus dele, mas ele sabe que Graugramã não vai responder. Então o Bastian, ele sai então para uma clareira, para uma porta de uma igreja velha, digamos assim, que já está em ruínas. E ele começa a andar por um campo, e ele encontra ali 4 cavaleiros e uma dama. E aí os 4 cavaleiros, quando veem ele, supõem que ele seja um príncipe oriental. Aí eles chamam ele para sentar ali com eles, né? E contam que eles estão indo para a cidade de Amargante, que na cidade de Amargante vai ter um grande festival, como eu posso dizer, um campeonato, digamos assim, de força. E aí habilidades para que aí o Atreio, que seria o que encontrou o Salvador de Fantasia, e o Quercobad, que seria o ancião dessa cidade que chama de Amargante, vão decidir porque o Atreio vai fazer uma busca junto com essas pessoas, os que vão vencer o campeonato, para buscar o Salvador de Fantasia, porque ele salvou Fantasia e está em Fantasia, mas ninguém sabe onde ele está. Eles querem achar o Salvador. E aí o Bastian participa ali de uma espécie de piquenique ali com esses
cavaleiros, né, e com a dama. Aí tá o mais famoso dos cavaleiros, chama Henrik, que ele, digamos, ele se treinou a vida toda e o que ele queria, o que ele quer é conquistar a dama. Aí eles vão partir, Bastian, eles oferecem um cavalo para Bastian aceita ficar com uma mula, com uma, que seria um jumento que tinha ali, e aí, como em fantasia, né, os animais falam, a mula sabe quem ele é, ela fala, você é o salvador de fantasia. Ele, como é que você sabe o salvador de fantasia? Ela fala, nós somos animais que nós não somos cavalos e tal, nós somos animais humildes e nós temos esse lance de sacar as coisas. Ela explica pra ele. Aí ele fala, então você não conta nada pra ninguém. Aí ele vai com ela, e aí ele... Margante é uma cidade assim, ela é conhecida como uma cidade de prata, porque assim, a Margante ela fica num lago de sal, e chama Lago de Sal de Muro, e corrói esse lago de sal. Então assim, então a cidade fica em cima de barcos pequenos, barcos grandes, e esses barcos são feitos, revestidos de prata, para não serem corroídos por esse lago de sal. E aí eles vão numa espécie de balsa de prata que levam eles lá para essa cidade. Na cidade tem todo o esplendor da cidade e tal, que lembra uma espécie de Veneza, tudo mais. E aí começa ali a existir o campeonato. Aí esses 3 cavaleiros derrotam todos os outros nesse campeonato que fica no centro da cidade, né? E quem fica numa espécie de trono em frente do palácio assistindo esse torneio é o Atreio e o Corcovado e o Falcor por trás. E Bastian fica olhando eles, né? Fica procurando o Atreio. E quando os 3 vencem, esse Henrik vai e combate com os 3 cavaleiros e vence os 3 cavaleiros nas justas, sozinho. Na hora que o Henrik vai receber o prêmio, Bastian vai e desafia Henrik. Que Henrik fala, por que você veio me desafiar? Não quero humilhar você foi meu convidado. Você não vai ganhar de mim. Mas Bastian insiste Bastian primeiro esconde o Auri, né? Porque eles não querem que eles descubram que ele é o salvador. Então lá atrás, eu esqueci de comentar, lá atrás quando ele encontra esses 4 cavaleiros e a dama, ele esconde o Auri. E aí começa então Bastian. Então assim, Henrik não quer fazer um ataque direto a Bastian. Então o que ele faz? Vamos combinar o seguinte, vamos ver quem taca uma lança mais longe, quem joga mais longe a lança assim, pra cima. A Henrik joga a lança, só que Bastian joga a lança dele, que quebra a lança do Henrik no ar. Aí ele começa a fazer outros campeonatos, Bastian sempre vence. Até que no final, quando fica claro que Bastian... Não, primeiro depois começa a fazer um sistema assim. Vamos então fazer o seguinte, ele vê que não tem como ganhar do Bastian. Bastian fala, você pode como eu posso dizer, disputar o que você quiser comigo, porque se você quiser vamos nadar no lago aqui de sal, ver quem chega do outro lado primeiro. Aí o Henrik fala, você tá louco, nós vamos ser corroídos aqui, ninguém vai nadar no lago de sal, eu vejo que você é maluco. Ele fala, não, mas eu cavalguei nas costas de Grau-Gramã, eu andei pelo deserto das cores, eu vivi por noites em Pererim, eu tomei da energia de Grau-Gramã e sobrevivi do fogo de Grau-Gramã. Ele fala, você tá louco, ninguém vai sobreviver ao fogo de Grau-Gramã, ninguém vai lá para o Grau-Gramã, ninguém chegou perto desse ser, vejo que você é um louco. E aí nesse meio tempo existe uma outra espécie de desafio que Bastian vence. Aí nesse meio tempo a dama que Henrik tenta conquistar, que estava junto com o Henrik, porque Henrik levou essa dama para ele mostrar que ele é o melhor de todos, ela vai embora. E nisso ele se desespera, porque ele era apaixonado pela dama, e ele ataca Bastian. Nesse momento a espada Sicanda vai para a mão de Bastian e ele derrota Henrik, humilhando ele completamente. Aí o povo de fantasia pega o Bastian, ergue o Bastian para levar ele até Atreio. Quando ele chega na frente de Atreio olha nos olhos dele e fala, nós não precisamos encontrar o nosso Salvador, porque o nosso Salvador já encontrou a gente. Quando eu olhei ele na porta do espelho, ele era diferente, mas o olhar dele eu nunca vou esquecer, e eu lembro desse olhar, e é ele. E aí então existe uma grande festa. Aí de noite, depois das festividades,
o Falkor vai para cima da cidade voar, ele começa a cantar uma canção, porque a voz de Falkor é uma voz de sino de bronze. Então ele canta uma canção com voz de sino de bronze, que as pessoas ficam lá maravilhadas ouvindo.